Pode plantar orquídea usando musgo? Pessoal, algumas pessoas me perguntam, né, em relação a isso, e eu decidi gravar esse vídeo aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Em quais casos a gente deve usar o esfagno, né, o musgo aí, para o plantio das orquídeas, e em quais casos não é uma ideia muito boa, tá? Então acompanha o vídeo aqui se você tem essa dúvida, né? Mas antes, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e também de clicar no link aí da descrição e também dos comentários, tá? Que o curso tá com 30% de desconto, presente de Natal para vocês aí, né? Só esse mês. Então não perca tempo, vai lá, clica no link aí da descrição ou dos comentários para você ter acesso ao meu curso e aprender tudo sobre o cultivo das orquídeas, né, em todos os detalhes possíveis, com 30% de desconto ainda. Então o curso já tá bem em conta, com os 30% ficou melhor ainda, não perde a oportunidade, o link vai estar aí e bora lá, né, pro tema de hoje. Então, gente, ó, vamos começar. Sobre o plantio das orquídeas, né? Muita gente tem essa dúvida em relação a pode usar musgo, né, no cultivo das orquídeas, em quais plantios a gente utiliza o esfagno. E vamos lá. Geralmente o musgo, né, mais utilizado aí para o plantio das orquídeas é simplesmente o esfagno, tá bom? Eu não aconselho a utilização de outro tipo de musgo. É um material, na verdade, o esfagno muito bom porque ele não vai mofar, entendeu? Ele vai ali conseguir manter a umidade na planta, desde que colocado da maneira certa. Sempre que você for plantar uma orquídea, lembre-se, quanto mais compactado você colocar o esfagno aí, mais umidade ele vai manter por mais tempo. Então deixe ele mais fofinho na hora do plantio. É uma dica bem legal, bem importante para vocês. Outra coisa muito importante em relação a isso é que as orquídeas não gostam de umidade excessiva, né, pessoal? Vocês podem ver, eu tô fazendo plantios aqui com as raízes praticamente tudo livre, né, com nada de substrato praticamente, e o musgo eu utilizo só geralmente nas orquídeas de tronco. Então, para plantar orquídea em tronco, tem esfagno, utiliza, dá super certo, tá perfeito. Mas outra dica, sempre coloca o musgo de contato com o tronco, tá? E as raízes livres por cima. Não fica cobrindo, não fica encharcando demais ali, né? Tampando demais as raízes aí com esse esfagno, porque se você faz isso, você vai atrapalhar o desenvolvimento, porque aquilo ali vai manter a umidade sempre toda a vida e a planta pode, né, acabar apodrecendo aí as suas raizinhas, tá bom? Então é bem importante esses pontos aí. E lembre-se, né, orquídeas, quando elas são plantadas em vasos de barro, esse vaso vai secar bem mais rápido, tá bom? Então, a gente geralmente, por exemplo, essa Phalaenopsis, ela está plantada num vaso de barro sem nada de substrato. Coloquei um pouquinho de esfagno aqui para ajudar a planta no desenvolvimento, né? Algumas pessoas perguntam sobre o algodão nas orquídeas. Eu não aconselho muito. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês, né, explicando por que eu não aconselho muito a utilização do algodão e outros tipos de musgo. Tem um musgo, gente, que ele é verdinho. Vocês encontram aí para decoração e tudo mais. Eu não aconselho muito ele não, ele começa a apodrecer, fica um cheiro horrível. O esfagno, isso não acontece. Então, quer utilizar musgo na sua orquídea? Utilize o musgo esfagno, que ele é, né, o próprio para o plantio das orquídeas. E lembra, vaso de plástico não coloca isso. Se você plantar uma catleia, uma orquídea que não gosta de umidade e encher de esfagno, não vai funcionar, não vai dar certo, tá? Então, sempre quantidades mínimas. Ah, eu quero plantar uma Phalaenopsis em um vaso de barro e eu quero usar esfagno. Como que eu faço? Não mistura no substrato, coloca ele só por cima, uma camada fina e macia, tá? Não deixa ele muito compactado, não espreme demais ele não, porque senão não vai dar muito certo, tá? E aí aqui eu tenho algumas plantinhas, né, cultivadas aí com o esfagno. As micros gostam de bastante umidade. Plantei no vasinho de barro que seca rápido e o esfagno ali dentro, bem fofinho para as raízes conseguirem desenvolver sem excesso e acúmulo demais de umidade, entendeu? E aí as outras geralmente são as dos troncos que eu coloco, mas eu não tenho esfagno, o que eu faço? Pode plantar a orquídea sem ele? Não tem problema, tá? Se você não tem, planta, é só você manter a umidade certinha que você vai ter um bom resultado. Essa Phalaenopsis aqui, ó, vasinho de plástico, bem pouquinho substrato, eu coloquei um pouquinho de esfagno ali no canto. Pra quê? Porque é uma planta que gosta de uma certa umidade. Aquele esfagno ali vai ajudar, né, a planta no desenvolvimento e vai evitar que ela desidrate muito rápido. Então, pode utilizar sem problema nenhum, mas com cautela. Nunca exagera demais, nunca planta uma orquídea só
no esfagno, principalmente se for em vaso de barro, porque não vai dar muito certo, tá bom? Isso vai manter muita umidade, a planta vai ficar encharcada e vai acabar apodrecendo aí as raízes. Então a dica de hoje é essa, né? Muitas dúvidas aí sobre o esfagno, quem tem pode utilizar, quem não tem não precisa, basta você molhar da maneira certa, né? Molhar direitinho as plantas, conforme vai secando o substrato, molha novamente que você vai ter um bom resultado, um bom desenvolvimento. Essa aqui que eu plantei no tijolinho, ó, um pouquinho de esfagno ali, tá vendo? Aquela outra ali também no tijolinho, tem um pouco de esfagno, mas sempre eu coloco embaixo e posiciono a planta por cima para as raízes ficarem livres, né? Aqui, ó, dendróbio aí no tronco com esfagno também, né? Então, geralmente, eu aconselho a utilização mais em vasos de barro, quando você planta sem substrato nenhum, no tijolinho, quem quiser seguir essa dica do plantio no tijolo, né? Ou então nos tronquinhos, tá? Porque aí são meios de plantio, né? Que vai secar muito rápido e o esfagno vai manter uma certa umidade ali, mas igual eu falei, né? Nunca fica exagerando, nunca fica colocando demais, porque tudo em excesso no cultivo das orquídeas não vai dar certo, tá? Principalmente o esfagno, que é um material que vai manter muita umidade. Uma orquídea que gosta bastante da gente colocar mais esfagno, né? Uma das únicas aí são os bulbophyllums, que são plantas, né? Que necessariamente elas precisam dessa umidade aí, elas precisam de umidade por mais tempo. Então a gente tem que saber diferenciar isso também, tá? Uma catleia, um denfal, um dendróbio não gosta de umidade excessiva. Um bulbophyllum gosta, as micro também. Então, conforme a necessidade da planta é maior por umidade, a gente coloca um pouquinho. Se a planta não gosta de umidade, é bom evitar, tá bom? Já plantei algumas catleias, algumas plantas aí nos troncos sem utilização nada de esfagno, mas eu molhava todos os dias, porque a umidade não se mantém, entendeu? Agora, com a utilização do esfagno da maneira certa, você pode molhar dia sim, dia sim, dois não, né? Que você vai ter um bom resultado, tá? Aqui vocês podem ver, ó. As minhas plantinhas que estão nos vasos, praticamente nenhuma tem esfagno, porque ele mantém umidade por muito tempo, entendeu? Ó, então tá tudo aí na brita, carvão, casca de pinos, né? Tudo aí nessas misturas. Ó, esses aqui tá quase sem nada de substrato. Essa Phalaenopsis, como gosta de um pouco mais de umidade, eu coloquei um pouquinho, mas só coloquei também porque o vaso é de barro, seca rápido e ainda não tem substrato. A ventilação vem aqui e leva a umidade embora rapidinho, né? Então é bem importante aí a gente ficar observando esses pontos para ter um bom resultado. Tá? O esfagno ele ajuda no desenvolvimento das orquídeas, mas não é essencial. Não é assim, eu não tenho esfagno, então não vou ter mais resultado, não vou conseguir fazer a planta desenvolver. Não, não existe isso. Você vai conseguir sim. Porém, a gente não pode, né, exagerar demais. Então, se você tem, utilize da maneira certa, não compacta demais, deixe ele mais fofinho, que ele vai secar mais rápido, vai dar a umidade certa sem apodrecer as raízes. Não tem? Planta sem mesmo, é só molhar direitinho que você vai ter um bom resultado e um desenvolvimento incrível, tá? E antes de encerrar o vídeo, né, mostrar para vocês algumas florações, os denfalls começou a abrir. Olha só, gente, que gracinha que tá o denfal, ó, abriu a primeira florzinha, essa outra aqui já tá abrindo, olha que coloração mais linda. Olha que fofo, tá vendo? E aí a gente tem ele florido e tem o Grammatophyllum, né? Que eu vou aproveitar, que tem uma Neobetamia também. Olha que fofa. Eu acho essa orquídea muito bonitinha. O cachinho que ela produz é muito lindo. Olha só que fofa. Tá vendo? E aí, olha aqui, ó. Braçávula no tijolinho, pouquinho de esfagno, sem exagerar. Olha o enraizamento. Tá vendo? Mas aí quando eu fui plantar essas aqui, eu não tinha esfagno. O que que eu fiz? Amarrei simplesmente aí e molho todos os dias. Tá desenvolvendo, tá enraizando, né? Então é isso, gente. Ó, a gente vai colocando o cultivo da gente conforme, né, as necessidades aí de cada planta. Se você tem, vai utilizar. Se não tem, né, a gente tem que dar um jeito de fazer a planta ter um desenvolvimento. Aqui essas micros no tronquinho tem que ter, porque gosta de mais umidade. Olha só que fofa, inclusive essa aqui, vamos ver se foca. Dryadella lilliputiana, uma plantinha linda demais, muito fofinha, olha só que gracinha, tá vendo? E é isso, né? Ali tem mais uma micro, ó, com um pouquinho de esfagno que eu coloquei. E aí, para encerrar o vídeo, a gente tem nosso Grammatophyllum, né? A orquídea gigante aí, ele não tem nada de esfagno, tá? Porque ele não gosta, assim, de ficar encharcado demais, também tá numa bacia enorme, cheia de raiz, então isso ajuda ele a ter mais umidade sempre ali. E aqui tá a floração dele, gente. Olha que coisa mais linda. Uma planta enorme, muito grande, fofo demais. E olha o tanto de flor. Agora que começou a abrir, tá vendo? Deixa eu ver se eu chego mais perto para mostrar para vocês. Espera aí.
Olha só, gente, que coisa mais linda que tá a floração dele. Ainda tem um monte de botões para abrir ainda, né? Estamos no início da floração e tá uma planta linda, né? Desenvolvendo super bem, cheio de brotinhos novos, ó. Olha ali. E é isso, ó. Esse aqui vocês podem ver, tá no carvão, com um pouquinho de brita, um pouquinho de pedra, né? E esfagno aqui eu não coloquei nada. Por quê? Porque essa bacia aqui de plástico já mantém umidade, né? Então não tem necessidade de ficar colocando, tá? Muita gente acha que qualquer tipo de plantio tem que enfiar esfagno na planta. Não, cuidado, tá? O musgo a gente utiliza para plantas que gostam de umidade e quando você vai plantar de alguma forma, de algum jeito que vai secar rápido, né? Então a planta que gosta de mais umidade, planta ela sem substrato, vai secar extremamente rápido. A gente coloca um pouquinho de esfagno ali e vai ajudar a manter a umidade, né, por um tempinho legal, tá bom? E é isso, ó, pra quem não sabe o que é esfagno, gente, é esse musgo aqui, ó, tem até um pacotinho dele aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Então, ó, é um musgo próprio pro plantio e cultivo das orquídeas. Então, eu aconselho ele, tá? Não aconselho ficar utilizando outro tipo de musgo, não. Tá vendo? Aí vai colocar, deixa ele fofinho assim, ó, desse jeito. Não fica pegando um monte, apertando demais e enfiando lá no vaso, não. Porque senão vai viver encharcado e vai apodrecer as raízes, tá? Mas, enfim... O vídeo de hoje era esse, né, para falar um pouquinho aí sobre essa dúvida que eu nunca trouxe aqui no canal para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte aí, compartilha. Não esquece de se inscrever para mais dicas, ativar o sininho de notificação, porque aí sempre que eu mandar dicas novas, vocês vão estar recebendo aí, tá bom? Não esquece também de clicar no link aí da descrição e dos comentários para você aproveitar os últimos dias de 30% de desconto aí no nosso curso, né, para você aprender tudo detalhadamente sobre o cultivo das orquídeas. Um beijão para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!